Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Vamos colocar os nossos olhos e a nossa atenção no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, do verso 1 ao verso 14. João, o Batista, ele foi levantado por Deus para ser o precursor do Messias, preparando-lhe o caminho e chamando o povo de Israel ao arrependimento. E João pregava arrependimento e chamava as pessoas a um batismo de purificação, preparando-se para a vinda do Messias. E Lucas nos registra nesse texto, no capítulo 3 do seu Evangelho, sobre o ministério de João Batista, que de certa forma também é estendido agora à igreja, essa missão de chamar o mundo a arrependimento e chamar o mundo a se preparar para a vinda do Messias, né? Nós vamos ver que na profecia de Isaías, ao final, essa missão é passada agora para nós, a igreja do Senhor. E João é nossa referência nisso, de como nos comportarmos no mundo de impiedade contra Deus e chamarmos as pessoas ao arrependimento e se prepararem para o dia do Senhor. Eu gostaria então de tomar a vida e o ministério de João Batista como referência à missão da igreja aqui. E diz o verso 1 do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Até aqui, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a sua direção, que o seu Espírito Santo abra nosso entendimento, conduza esse momento de exposição da palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez nos achegamos à tua presença nesse culto, agora aquietando o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. E clamamos ao Senhor pela assistência do Teu Espírito Santo, que Ele possa ministrar a palavra aos nossos corações, nos dá entendimento da Tua vontade,
abrir os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua lei, a missão que o Senhor nos tem confiado a nós, a Igreja do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a sabermos como nos portar diante de um mundo ímpio e caído. Como o Senhor quer nos usar, onde o Senhor nos tem colocado para proclamar essa mensagem e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Não nos faça, Senhor Deus, não nos permita que sejamos tão somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela e proclamadores dessa verdade, pois o Teu Evangelho, como afirma a Escritura, é a única esperança para transformar o mundo e o coração de um homem pecador e perdido. E nós somos, ó Pai amado, os porta-vozes do Senhor, somos os Teus colaboradores em nome de Cristo Jesus. Nos ajude a ter sabedoria, coragem, ousadia e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede dia a dia para comunicarmos o Evangelho, a única esperança para a transformação e salvação do pecador. Coloca sobre nós, ó Senhor Deus, a consciência disso. Nos dá o Teu Espírito Santo em abundância para que possamos, no poder dEle, cumprir a missão que o Senhor nos tem chamado. Nós Te pedimos a Tua assistência, a Tua direção e oramos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso amado Redentor, a quem queremos fazer conhecido no mundo. A Ele honra, glória e louvor. É em nome dEle que nós rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Meus amados, como eu falei para vocês, a igreja, eu e você, nós somos a extensão, né, do ministério de João Batista. João Batista foi separado, como vimos aqui na profecia, 700 anos antes da sua existência, de que ele seria aquele que clamaria aos povos para arrependimento, e começando pela nação de Israel, chamando a nação de Israel a arrependimento e preparando o seu caminho para o Senhor, para a vinda do Messias, para o cumprimento da promessa de Deus. E o verso 6 diz que toda a humanidade verá a salvação de Deus, né? E isso se estende a partir de João Batista até a mim e a você e aos nossos dias. É missão da igreja dada por Cristo Jesus proclamar esse evangelho a todo mundo, né? A partir de Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até aos lugares mais distantes da terra. Então, nós somos a extensão disso e nós recebemos essa mesma missão de fazer conhecido a obra de Cristo naquela cruz. Por isso, eu reservei esse texto para chamar a nossa atenção, porque muitas vezes, e até mesmo por causa desse momento de isolamento, né, as pessoas podem se acomodar a somente receber a palavra nas suas casas, no conforto da sua casa, e não entender que nós fomos chamados não somente para aprender a palavra e ser por ela edificados, mas para transmitir essa palavra ao mundo, não é? Onde Deus nos colocar. E graças a Deus a gente tem voltado ao normal, né, na nossa vida, não é? E graças a Deus que a gente tem a oportunidade de comunicar às pessoas esse Evangelho de Cristo Jesus. Mas quem era João Batista, né? Quem era João? Ele é fruto de oração de um casal consagrado a Deus, de pais que não podiam ter filhos. Observe comigo o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o verso 13, Lucas capítulo 1, versículo 13, quando o anjo aparece a Zacarias, dizendo o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então, segundo o próprio anjo, João Batista é fruto da oração de seus pais, que não podiam ter filhos, e clamavam a Deus para que o Senhor lhes concedesse um filho, um varão. E o anjo diz: a sua oração foi ouvida e a sua mulher vai conceber e vai engravidar, vai ter um filho, e vocês colocarão o nome dele de João.
E havia sobre esse menino expectativas sobre sua vida, sobre seu ministério. Veja o que diz o verso 15 do capítulo 1, né? Continuando aqui, observando esse relato. Diz lá, pois será grande aos olhos do Senhor, esse moço, esse menino. Ele nunca tomará vinho nem bebida forte, né? E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, né? Jesus certa vez falou que, como ele, não houve nenhum profeta levantado na terra. O verso 17, na primeira parte, diz que ele será um profeta poderoso. Veja o que diz o verso 17 aqui do Evangelho, no capítulo 1, Evangelho de Lucas. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, né? Uma referência do poder de Deus sobre a vida de João, a semelhança do que foi o profeta Elias no Antigo Testamento. Ainda, o texto nos diz no verso 16 e 17, que ele será um instrumento para o bem de muitos, né? Diz lá o verso 16, ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E no verso 17, nos diz, nas partes finais do verso, ele fará voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eram essas as expectativas, era esse João o Batista, nascido em decorrência da oração dos seus pais, nesse projeto de Deus, e sobre ele havia essas expectativas de dedicar a sua vida a um ministério específico, de ser um profeta poderoso, de ser um instrumento para o bem de muitos aqui, trazendo famílias. A mão de Deus, a mão poderosa de Deus estava sobre ele, diz o verso 66 do mesmo capítulo 1 aqui. Diz que todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele, né? É uma referência aqui a João e o seu nascimento. Então, todas essas expectativas estavam sobre ele. O autor do texto, Lucas, tem o cuidado de datar esse documento dele, que reporta o fato narrado aqui no capítulo 3. Ele começa afirmando que esse acontecimento do nascimento de João e o seu texto, não só no nascimento agora, mas também quando João já era adulto, não é? E quando Deus o chama aqui para exercer o ministério pelo qual ele foi criado, o autor tem o cuidado de datar para o seu leitor, que é um excelentíssimo Teófilo, amigo dele. Ele reporta esse fato narrado, que aconteceu o chamado de João para iniciar o seu ministério no 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Então, Lucas está aqui datando o texto dele, o fato que ele vai narrar aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, foi quando Deus o chamou para iniciar o seu ministério. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, quando Herodes o Grande já havia morrido há pelo menos 3 décadas, e o reinado ali de Israel foi dividido em tetrarquias, e os 3 filhos de Herodes assumiram o governo aqui desses territórios. Herodes Antípate era tetrarca da Galileia, afirma Lucas. Seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia e Traconites. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Ele está aqui, então, pontuando geograficamente no espaço e na história o seu texto e quando Deus chamou, então, João. Ele diz que a liderança de Israel estava sob os cuidados dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, diz o texto no verso 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio nessa época. Então, no 15º ano de Tibério César, imperador romano, quando Pôncio Pilatos era governador
ali da Judéia. Quando Herodes Antípate era tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, Lisânias de Traconite, e a liderança de Israel estava sob os cuidados dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Foi nesse ano, diz o verso 2, e aí ele coloca, foi nessa época que Deus chamou João da comunidade essênica do deserto. Ele viveu a sua vida como nazireu, numa comunidade restrita, com a vida restrita. Ele chamou João daí dessa comunidade para dar início àquilo para o qual ele fora criado, para o qual ele nasceu, né? E aqui, eis a relação conosco também. João, no verso 2, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Como chegou o tempo, saia daí e vá comunicar essas verdades e preparar o caminho para o Messias. A essa altura, nós levantamos um ponto a ser observado por nós, de qual é o conteúdo da mensagem de João, para que nós saibamos o que devemos pregar ao mundo e como nos comportar diante de um mundo ímpio. João foi levantado por Deus para trazer a sociedade judaica, israelita, a arrependimento, né? Porque eles estavam longe de Deus, com o coração longe de Deus. Foi nesse tempo que a palavra do Senhor chama João do deserto para pregar e anunciar ao povo. A atitude de João no ministério se encontra aqui no versículo 3, né? Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão. Ele saiu de onde estava para anunciar ao povo naquela região próxima ao Jordão. Era onde ele pregava. Era uma região desértica e as pessoas vinham de todas as partes para ouvir João ali. Ele percorreu toda aquela região pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados, diz o texto, aqui no final do verso 3. Ele chama pessoas a se arrependerem de sua conduta de vida. Ele chama pessoas a se voltarem para Deus, a admitirem a sua vida de pecado, admitirem, assumirem isso publicamente, confessando seus pecados a Deus, para serem perdoados como resultado não de suas virtudes, mas da graça e da misericórdia de Deus que veio ao encontro do povo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, é a mensagem de João. Arrependei-vos enquanto há tempo, né? Enquanto não chega o dia final e não haja mais condição de arrependimento. Essa é a mensagem de João. E essa é a mensagem da igreja: chamar o mundo a arrependimento, chamar o mundo a reconhecer que são pecadores e estão vivendo uma vida longe de Deus, né? E nós vivemos num mundo de impiedades, a nossa sociedade é tomada por isso. Eu e Gena ontem estávamos sentados na sala assistindo lá um repórter, um jornal desses, policiais, e teve uma altura daquilo que a gente disse, rapaz, não é possível, é muito crime, é muita coisa horrível acontecendo dia a dia no nosso país, né? E se a gente fosse inteirar de tudo isso, a gente vai ficar mal de alma, né? É triste isso, mas é a grande realidade, né? Pai matando filha, genro, por motivos fúteis, né? Filhos assassinando pais, pessoas matando outras pessoas por qualquer razão. A vida perde valor, a sociedade humana se corrompe cada vez mais, se degrada moralmente cada vez mais, né? E é essa sociedade que João Batista foi chamado a pregar e chamar essas pessoas a arrependimento. Nós também fomos chamados a fazer a mesma coisa, né? E a mensagem não muda. O homem é um homem pecador, longe de Deus, e a sociedade se degrada cada vez mais. E a única esperança de alguma mudança na vida de uma pessoa, de um pecador, é chamá-lo ao arrependimento, é confrontá-lo com a sua culpa e com o seu pecado. E muitas vezes a igreja se acomoda ao fato de, não, eu estou bem, eu já estou garantido a minha vida, eu já conheci a graça de Deus, eu amo a Deus, eu cultuo a Deus, mas eu não me comprometo com aquilo que o Senhor me comissionou a fazer.
a me envolver com a sua missão de proclamar ao mundo que Deus é um Deus misericordioso, que mesmo sendo um homem ímpio, Ele entregou a vida do seu Filho naquela cruz para redimir o pecador, mas que Deus requer do homem reconhecimento do seu pecado, do seu estado de pecado, requer do homem arrependimento, requer do homem confissão, requer do homem abandono do pecado. Essa é a mensagem de João. Uma mensagem ousada, e nós vamos ver isso aqui, para um mundo pecador e endurecido, mas é a mensagem que tem que ser pregada, chamando o homem ao arrependimento. João pregava isso, afirmando às pessoas que elas deveriam se arrepender do seu estado, da sua conduta contrária a Deus e voltarem-se para o Senhor, enquanto há tempo, enquanto o Senhor não volta para cumprir o seu juízo e a sua justiça. Então, esse era o conteúdo da mensagem de João, esse é o conteúdo da mensagem da igreja, esse é o conteúdo daquilo que você precisa comunicar nos meios que Deus te tem colocado, né? Quer seja onde for, na família, na escola, no trabalho, você é uma testemunha da graça de Deus ali. Você é um representante de Cristo Jesus, um colaborador com o Evangelho, como se Deus falasse ao mundo por seu intermédio. É isso que a Bíblia nos diz. E essa é a nossa missão. E nós podemos incorrer no erro de achar que eu sou um crente em Cristo Jesus, eu estou ligado a uma igreja, né? Eu assisto os cultos, eu dou as minhas ofertas e dízimos, eu participo de algum ministério na igreja, né? Tá bom. E me esqueço que eu fui colocado no mundo e chamado por Deus para representá-lo e para representar a sua misericórdia e graça, chamando o homem a arrependimento, né? Isso muitas vezes não é fácil nem confortável e nos coloca em situação de desconforto e de risco, de rejeição pelas pessoas com quem eu convivo. E muitas vezes, por questão de acomodação, de conforto, né, de não confronto, a gente silencia, né, e não cumpre a nossa missão. Eu digo a vocês que o desafio de Deus para a igreja dos nossos dias é ser uma igreja comprometida com a missão que Ele nos confiou, né? E que bom que a gente pode aprender, que bom que a gente pode ouvir boas pregações, que bom que a gente pode seguir bons pregadores da palavra de Deus. Mas se isso for um fim para mim em si mesmo, eu estou em pecado contra Deus, em desobediência ao chamado dele. Por isso é importante, né? João estava tão bem, né, no mosteiro, na comunidade essênica lá no deserto, vivendo uma vida piedosa com Deus. E o Senhor diz: João, agora chegou a hora, sai daí, desça aos povos e pregue, chame as pessoas a arrependimento. É isso que João fez e é isso que eu e você precisa fazer, sair do conforto da nossa vida particular, pessoal, para testemunhar de Cristo onde Ele nos colocar. Uma mensagem confrontadora era a mensagem de João Batista. O verso 7 ao verso 9 nos aponta isso. Diz o verso 7 que João dizia às multidões. O texto paralelo a esse, em Mateus capítulo 3, verso 7, e também em Marcos, diz que essas multidões que João estava vendo aqui não eram as pessoas comuns a quem ele pregava normalmente, mas eram os religiosos que estavam se aproximando dele para receberem o batismo. Vejam Mateus capítulo 3, verso 7, por favor, abra comigo a sua Bíblia e você vai perceber que João se refere aqui aos fariseus e aos escribas que vieram ao tomar conhecimento que João pregava assim, ao tomar conhecimento que as pessoas estavam vindo receber o batismo e que esse movimento crescia ali na Judéia, eles também se aproximaram. Diz o verso 7 de Mateus capítulo 3 que quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, para onde ele estava batizando, João lhes disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto
que mostre arrependimento. E não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, a referência de João aqui, especificamente segundo Mateus e segundo Marcos, que não interessa a Lucas esse particular, porque Lucas está escrevendo a carta a um grego, não é? E ele isso é um detalhe para ele, mas Mateus não. Mateus está escrevendo aos israelitas, provando que Jesus é da descendência de Davi, o Messias, o rei de Israel. E ele precisa confrontar os fariseus que, como João está dizendo, fugiam da ira vindoura. Então João dizia isso: aqueles que saíam para ser batizados por ele, da parte dos religiosos da época, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vocês vêm para o batismo de arrependimento sem transformação de vida, tentando fazer teatro religioso com uma coisa que é séria. É isso que João está dizendo. Deem fruto que mostrem arrependimento em vocês. E não comecem em seus corações a se justificarem dizendo que nós temos por pai Abraão. E eu me lembro da palavra de Jesus a Pedro e aos demais apóstolos, quando os questiona sobre o que as pessoas diziam acerca dele, e que eles falavam: olha, a impressão que as pessoas têm é que você é como os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Elias. E Jesus pergunta: mas para vocês, quem eu sou? E a resposta de Pedro, em nome dos demais, é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, tu és um homem bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, não é a tradição religiosa, né? Só Deus pode revelar isso ao seu coração, ao coração do homem pecador, não é? Só Deus pode conduzir o homem a essa consciência. Então você é um homem feliz e bem-aventurado, porque quem te revelou isso foi Deus, e não a tua tradição familiar, e não a tua tradição religiosa, né? E aqui, João Batista confronta os religiosos da época, dizendo isso a eles, né? Não comecem a se justificar em seus corações, dizendo que nós somos da nação de Israel, que nós temos por pai Abraão, que a nossa herança é a herança do povo de Deus. Não comecem a se justificar diante disso, se a vida de vocês não mostra sinais de arrependimento. E ele aqui confronta a religiosidade de sua época. E nós precisamos também receber essa palavra de João às nossas vidas. Nós somos pessoas religiosas, nós somos pessoas cristãs, somos ligados a uma denominação protestante, mas não é isso que me dá sustentação, ou que me garante a minha justificação ou salvação. Isso é resultado da consciência que eu tive, de que eu sou um pecador perdido e que eu preciso da graça de Deus na minha vida. E eu preciso me manter focado nisso e não tentar justificar no meu coração alguma prática pecaminosa, alguma acomodação espiritual ou alguma indiferença, dizendo: não, eu tenho por pai Abraão, eu sou uma pessoa que nasci na igreja, que cresci na igreja, eu sou uma pessoa cristã. E ele vai dizer: mostrem sinais de arrependimento, frutos que demonstrem arrependimento. E não comecem a tentar fugir da ira vindoura. De fato, João está falando isso porque, consonante com o profeta Jeremias, ele tem consciência de que o nosso coração é enganoso e demasiadamente perverso e corrupto, que ele tem a capacidade de tentar justificar os nossos erros, e que nós precisamos ser sinceros no trato com o nosso pecado e o nosso coração. Então não comecem a se justificar, diz João nessa mensagem confrontadora contra a religiosidade de sua época. João chama o povo de Deus ao arrependimento, mas ao perceber que muitos fariseus estavam vindo ao batismo, sem, no entanto, demonstrarem sinais de arrependimento, ele os acusa de víboras. Raça de víboras é a palavra dura de João. E as víboras eram animais peçonhentos e traiçoeiros. Quando menos se esperava, elas davam o bote e soltava seu veneno mortífero.
E João está se referindo a exatamente esse tipo de conduta ou de comportamento. E, claro, nenhum de nós quer ser semelhante a esses religiosos de sua época. Ele passa agora, no terceiro momento, a expor para as pessoas que estavam tocadas pela palavra e arrependidas, e que buscavam dele orientação de como deveriam viver, dando sinais, dando frutos desse arrependimento. E aqui as atitudes de arrependimento e conserto na conduta de um pecador quebrantado e arrependido. O que faremos? O que devemos fazer? Como devemos conduzir a nossa vida? São as perguntas feitas por vários grupos de pessoas que estavam ali na audiência de João, ouvindo a sua palavra. O verso 10 ao verso 14 nos expõe isso. O que devemos fazer? Perguntavam as multidões, a gente comum, a grande massa, né? Como nós devemos viver? E João aqui ataca o consumismo, prega contra o acúmulo, contra o materialismo, ataca o egoísmo, o individualismo, a futilidade de vida, onde nós colocamos em coisas os nossos valores e a nossa esperança e a nossa expectativa. Diz o verso 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, ele prega aqui a simplicidade, a sensibilidade ao outro, o se importar, o socorrer, a generosidade, o repartir, como uma conduta de vida que mostra frutos de arrependimento, contra aquilo que é natural na natureza humana e caída, né? O achar que ter coisas pode me garantir alguma coisa, esse comportamento materialista, consumista. E como nós vimos que essa pandemia nos ajudou a refletir sobre isso, né? Nós podemos viver com pouco. E como nós às vezes gastamos e investimos os nossos recursos em coisas que, numa situação como essa, não responde às necessidades. João está atacando isso, a esse comportamento consumista, acumulativo, materialista, atacando esse egoísmo de viver a vida para si próprio, esse individualismo, essa futilidade de vida. E por isso ele fala isso. Ele não está pregando aqui que ninguém vai ser salvo por boas obras, por fazer essas coisas. Ele está dizendo que isso são frutos de uma vida arrependida, de uma vida quebrantada, de um coração quebrantado. Como nós devemos nos conduzir? Perguntavam as multidões. E ele dizia exatamente isso. Não acumule. Não seja materialista. Não se venda ao consumismo. Não seja egoísta, vivendo a vida para si, insensível ao outro. Ele então prega a generosidade, a sensibilidade, a simplicidade, ao se importar, ao socorrer, ao dividir, ao repartir. Nos versos 11, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo a quem não tem. Outro grupo de pessoas procura João com essa mesma indagação, como devemos viver aqui. E eu diria, é o agente público, o funcionário público, o político, né? O agente público. Diz o verso 12 que alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Os publicanos eram os fiscais ou os agentes públicos da Receita Federal Romana, responsáveis por cobrar os impostos da população. E geralmente essas pessoas eram envolvidas em corrupção. Geralmente essas pessoas extorquiam. Geralmente essas pessoas exploravam o povo e cobravam além do devido e além do necessário para ganho próprio. Geralmente eram odiados pela população, porque eram cidadãos de Israel que, usando a linguagem aqui, foram nomeados, né, ou passaram no concurso público para o governo federal do Império Romano para cobrar imposto dos judeus, dos israelitas.
e eram odiados porque eram traidores, se aproveitavam de uma situação como essa para explorar o seu próprio povo. Então, cabe muito bem no que nós vivemos hoje. E ele ataca aqui, João ataca o mau uso do poder, a desonestidade, a falcatrua, a corrupção, o enriquecimento ilícito, o abuso da carga tributária. Cairia muito bem nos nossos dias. E nós temos a responsabilidade, nós dizemos que a igreja é voz profética para o Estado. Quando o Estado explora a sociedade para o bem-estar de um grupo pequeno, do agente público, que deveria servir a sociedade e não ser servida por ela. E quando nós olhamos os salários desproporcionais desses agentes públicos, muitas vezes, ficamos estarrecidos com a vida nababesca que vivem, diante de uma população sofrida e pobre e explorada, para manter essa máquina corrupta. E João ataca isso. João ataca o mau uso do poder, a desonestidade na condução da coisa pública, a falcatrua, a corrupção, o enriquecimento ilícito, o abuso da carga tributária. Ele diz, aqueles que perguntam, no verso 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele responde, não cobrem nada além do que lhes é estipulado, do que lhes foi estipulado. Nós temos vários exemplos de pessoas que viviam nessa função de agentes públicos e que se arrependeram da sua conduta. Mateus, ou Levi, é um dos 12 discípulos de Jesus, que foi chamado da coletoria da Receita Federal Romana para seguir a Cristo. E ele abandonou a sua vida de conforto. E ele abandonou o seu cargo para seguir Jesus. A gente tem exemplo de Zaqueu, o publicano, que uma vez deparado com Jesus, surpreendido pelo fato de que Jesus o viu e o chamou pelo nome, e disse, desce daí que eu quero estar contigo em tua casa. E ele convidou Jesus à sua casa. E Jesus lhes expôs o Evangelho da graça de Deus, e ele, arrependido, tomou consciência que deveria reparar a vida passada dele, de enriquecimento ilícito, de exploração. E ele, como um bom contador, ele calcula, numa perspectiva de que metade do que eu tenho veio da exploração, da cobrança de impostos indevidos da população em geral. E por isso eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Devolver. Ele não está fazendo generosidade. Ele era um publicano corrupto que enriqueceu ilicitamente. Ele está reparando, dando frutos de arrependimento. É isso que o João Batista está dizendo aqui. E que a gente vê no comportamento de Zaqueu. Eu calculo que pelo menos metade do que eu tenho provei de explorar a população em geral. E eu resolvo reparar, devolver isso. E ele faz outro cálculo. E se alguém, é como se, eu vou botar no diário oficial, se algum empreendedor, se algum empresário se sentiu extorquido por mim, eu resolvo pagar com juros e correção monetária. Venha se queixar, que eu reparo o meu dano. E Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa, porque esse é verdadeiramente um filho de Israel. Isso é fruto de arrependimento, reparação do dano causado. A palavra de Deus nos diz que todo pecado é dívida. Pode ser uma dívida moral a Deus e a quem foi atingido pelo meu pecado. Pode ser uma dívida financeira, material ou econômica, se eu causei algum dano a alguém. E a Bíblia diz que não somente eu tenho que me arrepender do meu pecado, mas reparar o dano causado a quem foi afetado ou atingido pelo meu pecado. Zaqueu está fazendo isso. João está ensinando exatamente isso aos publicanos que viviam de forma desonesta, corrupta, a repararem o seu erro, a consertarem a sua conduta de vida, porque isso é fruto de arrependimento. E também,
além da população em geral, de não se vender ao consumismo, ao acúmulo, ao materialismo, ao egoísmo, ao individualismo, à futilidade de vida, a ser uma pessoa sensível, generosa ao outro, além do agente público ou político. João ataca o mau uso do poder, a desonestidade, a falcatrua, a corrupção. Ele também trata e fala ao agente da lei, da ordem pública. João está falando do bem-estar comum, enfatizando o bem-estar comum. Deus criou a sociedade, organizou a humanidade, colocou autoridades para o bem comum e não para vantagens individuais de grupos. E aqui, soldados da guarda romana também vai a João para ouvir e também demonstram sinais de que foram tocados pela palavra e queriam mudar de vida. Diz o verso 14: então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Como devemos conduzir as nossas vidas como sinal de arrependimento, como frutos de arrependimento? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. E aqui João fala do contentamento, ataca as injustiças, os maus tratos com os indefesos, ataca as falsas acusações de quem tem o poder da espada nas mãos, ataca o suborno e a propina. Não receba suborno, não se deixe corromper, seja satisfeito com o seu salário, viva de forma simples, mas de forma digna. É isso que João está tratando aqui com os diversos grupos diferentes que vêm ao seu encontro e ouvem a palavra, são tocados pela palavra, e são essas as orientações que nós temos que ter também no trato com as pessoas com quem Deus nos coloca a conviver e a quem devemos pregar o Evangelho de forma sábia, de forma contundente, de forma eficaz, na dependência de Deus e do seu Espírito, mas não calar a nossa boca, mas testemunhar da misericórdia e da graça de Deus, porque essa é a única esperança que temos para transformar vidas e, consequentemente, famílias e, consequentemente, uma sociedade. Chamar pessoas a arrependimento. Essa é a nossa missão, essa é a missão de João o Batista e essa é a nossa tarefa. Para que, conforme o verso 6 da profecia de Isaías, que é relatada aqui por Lucas, para que toda a humanidade veja a salvação do nosso Deus, a sua misericórdia em buscar um homem, seja ele quem for, seja qual for o pecado que ele esteja envolvido ou comprometido, há esperança para a nossa sociedade ser uma sociedade melhor, para haver pessoas transformadas pelo Evangelho, há esperança para a política brasileira, há esperança para o abuso das autoridades. E qual é essa esperança, pastor? Não é? Pregue o Evangelho. Ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Todos vão se converter? Claro que não. A gente sabe disso. Mas aqueles a quem Deus chamar, esses vão ser transformados para ser sal e luz no meio da sociedade corrupta. Agora, o silêncio da igreja, a minha acomodação, não vai exatamente transformar absolutamente nada. E a gente vai cada vez mais afundar como povo, como sociedade, como Brasil. Será que há alguma coisa que eu preciso me arrepender na minha vida, diante da palavra que nós acabamos de ouvir? Será que em alguns desses pecados nós podemos nos identificar e nos encontrar neles? A palavra e a mensagem é essa, é de arrependimento. Chegue diante de Deus, não justifique o comportamento pecaminoso, mas chegue diante do Senhor e confesse o seu pecado e culpa. Do que eu e você precisa mudar de vida e de conduta. O arrependimento é necessário e urgente, pois, segundo o texto nos coloca, já está posto o machado à raiz das árvores.
que não têm produzido bons frutos. Essa é a palavra e a mensagem de João. Por isso, arrependam-se enquanto é tempo. E a gente tem que ter cuidado para não abusar da longanimidade de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá, diz a palavra do Senhor. Não vivamos um cristianismo de aparências, meus irmãos. Um cristianismo acomodado. Não permita que seu coração lhe engane com falsas convicções, como os religiosos da época, que se justificavam dizendo que eram filhos de Abraão. Se engaje na missão que nos foi confiada, porque essa é a única esperança de transformar o mundo. O Evangelho nos ousa tirar do nosso conforto para uma vida que depende, que consagre a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa verdade às nossas vidas, que saiamos aqui com essa consciência. A graça de Deus será conhecida no mundo através da pregação do Evangelho. Quando anuncia a bondade de Deus, de mesmo diante de uma sociedade ímpia e pecadora, Ele amou o homem a ponto de entregar o seu Filho para mudar vidas. Chamemos o mundo ao arrependimento. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós sua graça, seu favor. Eu queria convidar você a se colocar, a se pôr por um instante em oração, a colocar o seu coração diante do Senhor, diante daquilo que nós ouvimos nessa manhã. Pedir a Deus que, Senhor, me ajude a viver uma vida comprometida com a missão que o Senhor me tem confiado, por esse Evangelho da graça que um dia transformou a minha vida, e que o Senhor quer usar a minha vida, como usou a vida de alguém na minha vida, para que eu possa levar esse Evangelho, essa mensagem de esperança, que a princípio confronta o homem com seu estado de pecado, mas que traz graça e misericórdia no perdão oferecido na cruz do Calvário. Oremos ao Senhor e coloquemos a nossa vida diante do nosso amado e Redentor. Pai querido, Tu conheces cada pessoa que se encontra aqui neste lugar. Tu conheces cada um dos meus queridos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, onde essa mensagem chega, Senhor Deus, a Tua palavra, o Teu Espírito aplicando às nossas vidas. Não há como fugir da Tua presença. E nós nos deparamos, todas as vezes que somos confrontados pelo espelho da Tua palavra, nos deparamos com os nossos próprios defeitos e pecados, que o Senhor, de forma misericordiosa e gentil, nos mostra, para nos conduzir a arrependimento, a conserto e a mudança de vida. E podemos chegar diante do Senhor com um coração confiante, porque nós não somos rejeitados pela Tua misericórdia e bondade, somos aceitos e acolhidos, com todos os nossos defeitos, quando nós o assumimos e arrependidos confessamos ao Senhor as nossas culpas e pecados. O Senhor é um Deus gracioso, disposto a perdoar, e já provou isso quando se intrometeu na nossa história, quando enviou Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado, e nós podemos nos achegar diante dele confiadamente, para pedir a Tua misericórdia e graça, para perguntar ao Senhor com sinceridade de coração, o que precisamos mudar, Senhor? Aponta na minha vida, vê em mim os caminhos maus e me guia pelos caminhos eternos. É a nossa oração diante de Ti nessa manhã, Pai. Ouve a confissão do Teu povo, ouve a nossa oração, Senhor, perdoa os nossos pecados e toma as nossas vidas em Tuas mãos e use para a Tua glória e para a Tua honra, use para o cumprimento dos Teus propósitos e para a salvação dos Teus eleitos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de estar na Tua presença, de cantar os Teus louvores, de colocar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa oração, de consagrar ao Senhor as nossas ofertas como resposta de gratidão. E agradecemos pela Tua palavra,
que nos desafia, que nos fala ao coração, que nos chama, Senhor Deus, a uma vida dedicada e consagrada a Ti. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio, mas acima de tudo, pelo perdão que há na cruz de Cristo Jesus. Nós rendemos a nossa honra e a nossa glória ao Senhor, com o coração quebrantado e agradecido, consagrado a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.